Ok. Então, senhora Márcia, vamos lá. A senhora é a mãe da vítima aqui, né? Então é Isso. o seguinte, a senhora está aqui para depor sobre o que, né, supostamente teria ocorrido entre o seu filho e o Leonardo Cardoso de Souza no dia 20 de julho desse ano, ali por volta das 13h56. Eu vou pedir que a senhora relate de uma forma concisa e direta o que a senhora se lembra, os fatos que a senhora se lembra, que a senhora sabe, o que a senhora não souber, ou não tiver certeza, ou não se lembrar, né, fala que não se lembra, que não sabe, que não tem nenhum problema, ok? Ok. Então tá, vamos lá. Então, senhora Márcia, o que a senhora lembra desses fatos? Então, foi um dia de domingo, né? Entre meio-dia e meio, 1h15. Eu tinha saído para comprar pão, fazer lanche para o meu filho. Quando eu retornei, eu dei o lanche para ele e ele pediu para mim para poder brincar. As crianças estavam brincando no andar de baixo, que dá acesso à passarela, que aqui no prédio tem várias passarelas que dá acesso aos outros prédios. Eu deixei o meu filho descer para brincar, até porque eu dava para mim escutar eles brincando. Só que nisso, eu procurei meu celular para mim colocar um louvor. Quando eu procurei meu celular, eu não achei. Eu falei assim, eu fui até a sacada e gritei pelo meu filho. Acho que eu gritei umas 4 vezes que eu achei que ele tinha descido com o meu celular. Aí eu lembrei que estava dentro da sacola. Quando eu entrei em casa, que eu peguei o celular, o Leonardo tinha mandado 4 mensagens para mim, pedindo para o meu filho brincar com o filho dele e falou para mim assim que a mãe dele, o padrasto dele não estava em casa e se o meu filho poderia brincar. Eu não cheguei a responder, eu abri as mensagens, não cheguei a responder. Ele já apagou. No que ele apagou, achei estranho, tudo bem, né? Aí passou um tempinho, eu estava separando a louça, que era para mim lavar tudo. Foi quando o síndico chegou com o meu filho, apavorado, chorando, se tremendo. E o síndico virou para mim e falou assim: estruparam o teu filho. Aí a reação que eu tive foi: como? Eles estruparam o teu filho. Aí eu perguntei pro meu filho, falei: Guilherme, o que aconteceu? Ele, muito assustado, ele falou, me chamou, nós descemos. Quando eu desço, não passava na minha cabeça que teria sido alguém daquela casa, até porque a mãe dele foi babá do meu filho. Então, eu não imaginava. E a gente entramos dentro do apartamento. Estou sendo bem breve em explicar, como você me pediu. A gente entramos dentro do apartamento e o Leonardo estava trancado dentro do quarto. O padrasto dele atende e eu, num ato de desespero, falei para o padrasto dele para chamar. E o padrasto dele falou para mim que ele não estava lá. Não, ele não está aqui. Ele não está aqui. Eu falei, tá sim, ele está sim. Só que o apartamento, você dá de você ver as portas do quarto. E uma porta estava aberta, outra porta estava fechada. Aí o padrasto dele, que estava alcoolizado, bateu na porta, falou: não tem ninguém aqui. Bateu na porta. A chave caiu para o lado de dentro. Aí eu falei: tá, a chave caiu, tá aí sim. Aí o padrasto dele falou para ele assim: ô Leonardo, vem resolver aqui seus B.O. Quando ele sai, ele fica no corredor e eu pergunto para ele: o que que você fez com o meu filho? Nesse momento eu estava me tremendo toda e pergunto para ele. Ele olha para minha cara, o jeito mais cínico, diabólico. Ele olhou para mim, deu risada. Eu não fiz nada. Aí eu falei: o quê? E o meu filho chorando. Aí o seu Roberto falou para mim: vamos chamar a polícia. E a gente chamamos a polícia. Os policiais deixaram a gente fora do prédio e adentraram dentro do apartamento deles de novo. E foi a mesma conversa: não tem ninguém aqui. Aí o policial entrou e pegou ele lá dentro. E aí o meu filho chegou na delegacia, os policiais pegaram o meu filho, conversaram com o meu filho. Meu filho foi aonde que o meu filho se acalmou, porque ele estava transtornado. Não é uma criança, meu filho é uma criança. E ele falou: calma, a gente vai resolver e fala, conta pra gente tudo o que aconteceu. Aí o meu filho entra nos detalhes mais sórdidos que você possa imaginar do que tinha acontecido. Porque ele falou pra gente assim:
por cima, mas em detalhe, nos detalhes mesmo, foi na delegacia. Tá, entendido. Doutor Rodrigo? E a senhora chegou ele chegou a relatar diretamente para a senhora o que aconteceu? No momento, ele relatou para mim e para o síndico o que ele tinha feito, né? Mas nos O que ele detalhes, disse para a senhora? ele falou que ele tinha chamado ele lá para dentro com a desculpa que o filho dele estava lá. Certo. E o meu filho entrou. Quando o meu filho entrou, ele fechou a porta. E aí, o meu filho vai e procura o filho dele, porque eles brincavam aqui. E procura. Aí ele pegou, levou para o meu filho para o quarto dele e trancou o quarto dele. Aí o meu filho fala, mãe, posso falar? Pode, lógico, deve. Ele abaixou as minhas calças, começou a me apalpar. Tirou a roupa dele e falou pro meu filho, chupa, é gostoso. Aí meu filho com medo. E ele falou assim, senta aqui. Já com o pênis ereto. Ele falou pro meu filho sentar. E meu filho falou, não, não. Ele falou, você não gosta? Você gosta. E mostrou um vídeo de 2 homens tendo relação. O meu filho. Quando ele coloca meu filho de 4, o padrasto dele chegou. E ele faz isso na boca do meu filho. Só que ele não queria só o meu filho. Ele queria o meu filho e o amiguinho do meu filho. E ele falava, chama seu amigo para a gente brincar. A gente vai brincar, é gostoso. Aí começou, paralisou, quando a gente foi ver lá as fotos, né, do IML, ele estava assado. Ele não chegou a penetrar porque não deu tempo. E ele não matou o Guilherme porque na hora que eu gritei e que o padrasto dele entrou, o apartamento é muito pequeno e tinha muita gente ali naquele domingo. Então não tinha como ele sair com o Guilherme dali de dentro. Você entendeu? Por isso que ele soltou o meu filho e falou pro meu filho, fica entre a gente. Não fala nada para ninguém. E eu perguntei para ele, filho, por que você não subiu? Ele falou, mãe, ele saiu dentro do apartamento desesperado, ele desceu, a versão dele foi descer. Ele desceu e o pessoal pegou meu filho lá embaixo. Meu filho não sabia nem aonde que era nosso apartamento, de tão extraordinário que foi o negócio. Entendi. Vocês não entendem? Estou satisfeito, obrigado. Nada. Ok. Doutor Carlos? Pela defesa, sem perguntas. Que eu também não tenho perguntas, né? Foi bem esclarecedor o seu depoimento, senhora Márcia. Pedi só para a Luciana parar de gravar já. Senhora Márcia, o depoimento está encerrado. É a última vez que a senhora vai